Fala galera, aqui é Viver Dividendos, hoje é dia 11 de março de 2023, estamos falando aqui do Brasil e no vídeo de hoje nós vamos explicar o que você precisa para operar na Bolsa de Valores americana. É uma série que a gente está fazendo aqui sobre primeiros passos para viver dividendos, no qual eu estou abordando aqueles temas ali, mas para quem está querendo começar mesmo, dando aqueles primeiras engateadas lá na Bolsa. Nós já estamos aí com o 7º vídeo, se não me falha a memória, já fizemos 6 vídeos aí com esse tema, focado nesse tema para quem está querendo começar. A gente já tem um blog, que é esse daqui, viverdividendos.org, que já tem bastante conteúdo lá sobre o mercado americano. Vale a pena, deixa eu chegar um pouquinho para cá, senão vai ficar em cima da minha imagem, vale a pena você acompanhar a gente lá para ver sobre notícias, tendências no mercado, aprender como investir, enfim, etc e tal. No vídeo de hoje, nós vamos falar especificamente sobre esse tema. Então eu gostaria de trazer para vocês aqui vamos dizer assim, um compilado ali, bem rápido, do que a gente já viu. A gente já explicou ali na primeira etapa um pouquinho sobre o propósito de estar abrindo conta na Bolsa. Explicamos como ganhar dinheiro na Bolsa, falamos aí o que é uma ação, o que é um REIT, e no vídeo anterior nós falamos sobre o que são os dividendos. Continuando agora, vocês já sabem o que são os dividendos, mas não sabem como comprar ações que entregam esses dividendos. E é aqui nesse vídeo que a gente vai entrar. Basicamente eu listei aqui alguns tópicos aqui, né? 7 etapas aí que você vai precisar de fazer para começar a investir na Bolsa, né? A primeira delas é ter uma conta em Pix. Segundo, você vai precisar de abrir uma conta no agente de câmbio. Terceiro, você vai precisar de fazer uma conta numa corretora. Quarto passo, você vai transferir em real para esse agente de câmbio. Quinto passo, você vai pegar esse real que caiu na conta do agente de câmbio, transformar ele em dólar e depois, no último passo, mandar para a corretora para que assim, finalmente, você possa comprar suas ações. De grosso modo, é isso daí. Tem algumas formas da gente simplificar essa etapa e nós vamos falar aqui já na sequência. Mas eu gostaria de explicar que nós temos 2 tipos de corretoras aqui no mercado americano. Na verdade, no mercado americano só tem um tipo, né? Mas é que tem umas corretoras que são mais próprias para atender brasileiros. Então elas têm uma característica que pode vir a facilitar um pouco se você está começando. Então, às vezes, de repente, é melhor você começar por essas corretoras mais simples e depois, mais para frente, numa segunda etapa, você já está conhecendo, sabendo mais como é que funciona a estrutura, e aí você pode entrar numa corretora um pouco mais complexa. Por que eu falo mais simples e mais complexa? Porque tem algumas corretoras que elas já têm o agente de câmbio integrado ali dentro dela. Eu vou dar um exemplo clássico aqui de uma corretora que é parceira nossa aí, a gente sempre está falando deles aqui, que é o pessoal da Avenue. Aqui, ó, se você vier nesse link aqui do lado, você vai ver que você vai acessar a nossa página do projeto do Primeiros Passos. Dentro aqui você vai ver como abrir conta na corretora. Hoje ele está direcionando para esse nosso tutorial que explica como funciona na Avenue. A Avenue ela já tem um agente de câmbio inserido lá dentro, então isso facilita, porque alguns passos aqui, como por exemplo, abrir conta no agente de câmbio, fazer essa conversão aqui, transferir o dinheiro, isso fica muito mais fácil quando você já tem o agente de câmbio integrado ali dentro da corretora, beleza? A gente vai explicar para você na sequência, né? Que a próxima pergunta que a gente vai responder é: o que é uma corretora e para que serve? Que a gente está falando sempre aqui de corretora, etc. Mas a gente vai entrar em detalhes ali. Aqui a gente vai se ater na parte operacional da coisa, né? Então não vamos explicar ali em detalhes o que é uma corretora e qual o objetivo dela. A gente já vai fazer isso na sequência no próximo vídeo. Mas o que você precisa saber é que você precisa de uma corretora. Caso você opte pelo segundo caminho, que é o caminho mais complexo, mas, apesar de ser mais complexo, é o caminho que vai te fazer gastar menos dinheiro, porque, óbvio, se você tem uma corretora que ela tem um câmbio integrado e é mais fácil de operar, tudo que é mais fácil, meu amigo, vai custar mais caro. Então, é bem natural que você vai pagar um preço por isso. É um preço que você vai colocar assim, impeditivo? Eu acredito que não. Para o cara que está começando, que às vezes ali, vamos dizer, tem às vezes até um patrimônio tranquilo, sei lá, você vai economizar R$30 na operação e você vai ter um estresse danado para ter que abrir conta, mandar documento e transfere para um, depois entra de novo para fazer no outro. Então, assim, acaba te dando um pouco mais de trabalho. E às vezes, de repente, a diferença de um para o outro é muito pequena.
e acaba não valendo muito a pena. Mas isso daí você vai avaliar de acordo com a sua necessidade, né? O seu perfil, né? Eu sou um cara que às vezes prefiro pagar os R$30 do que ter um pouco mais de trabalho. Mas o meu problema aqui é que às vezes eu tenho outros ativos e por conta da minha situação aí, tá um pouco no Brasil, um pouco lá fora, então acaba que complica um pouco para mim ficar nessas corretoras de câmbio integrado, porque elas geralmente tem algumas travas aí para quem mora fora no exterior. Enfim, complicações, mas isso aí a gente explica mais para frente. De modo geral, se você está operando no Brasil, você não vai ter muita diferença de estar operando numa corretora que o câmbio é integrado, que ela é focada em brasileiros, de estar operando numa corretora que está lá fora e você vai ter um pouco mais de trabalho e dificuldade para poder fazer essa remessa lá para o exterior. Aí agora você tem que pensar da seguinte maneira. Primeiro ponto, questão de facilidade, né? Que eu já abordei. Segundo ponto, às vezes você está começando com um capital muito pequeno. E se você está com um capital muito pequeno, o que é capital pequeno, Viver? Eu acredito que se você for fazer uma remessa com menos de R$5.000, você pode considerar optar por uma corretora americana direto, né, que não tem esse câmbio integrado. Eu falo corretora americana direta porque essas corretoras com câmbio integrado, elas têm um pé aqui no Brasil. Isso traz até uma segurança a mais pra gente que é brasileiro, porque na hora de você conversar com a corretora, você consegue conversar em português, por exemplo. Você vai precisar de um suporte, tirar alguma dúvida, você pode mandar a sua pergunta diretamente em português. Eu vou trazer alguma dessas corretoras aqui no blog para vocês terem algumas opções a mais para escolher, né? Mas de modo geral, você direto numa corretora que não tem uma presença no Brasil, você vai ficar um pouco órfão desse suporte em português. Se isso te atrapalha, às vezes é preferível você pagar os R$30 e ter uma segurança a mais ali na hora de conversar, de trocar informação. Então isso é um ponto a ser considerado. O outro ponto é a questão do custo. Foi onde eu falei, se você vai transferir mais de 5 mil, a diferença não vai ser muito gritante. Então essa diferença cai muito e de repente não vale a pena o estresse se a sua transferência recorrente é acima de 5 mil. Transferiu menos de 5 mil, sei lá, de repente tem uns 4 mil e pouco, até poderemos relevar, né? Mas assim, sei lá, baixou muito disso, já vale a pena você estudar a possibilidade de ter um pouco mais de trabalho, mas ganhar às vezes um pouquinho a mais ali nesse processo de transferência. E aí você que tem que julgar, somando essa questão da economia, mais a comodidade, mais a segurança, enfim. Então você vai ter que pensar aí em qual estratégia você vai tomar. Eu sugeriria você a começar numa corretora simples, fácil, tipo uma Évora da vida. Abre uma conta, faz umas transferências. Poxa, Viver, mas e aí? Eu tô lá investindo e, sei lá, tô com $100 mil nessa corretora. Eu agora já tenho uma experiência maneira. Eu quero ir para uma outra que tenha talvez um custo mais atrativo para mim nas remessas. Beleza, dá para você transferir todo esse patrimônio que você tem nessa corretora para outra. Geralmente você não vai pagar nada por isso, porque a outra corretora vai assumir os custos para você, porque ela quer que você leve o seu patrimônio lá para o colo dela, lá para a gestão dela. Então geralmente eles bancam isso para você. É bem tranquilo, um processo também que pode mais para frente. Acho que já até tem aqui no blog um material disso. Quando eu saí da Just to Trade e fui para Drive Wealth, eu fiz um postzinho mostrando como que eu fiz esse processo, que eu movi de uma corretora para outra. Mas a gente pode abordar isso aqui mais para frente novamente para trazer um material mais atualizado. Mas é bem tranquilo também. Outro ponto é na hora de você sacar o dinheiro, né? Quando você está nessas corretoras lá de fora, para você trazer esse dinheiro, você também acaba... Aí eu acho que é o contrário, porque quando você está numa corretora aqui do Brasil, para você sacar esse dinheiro, eu acho que o custo é menor. Lá de fora, trazer o dinheiro para cá, eu acho que o custo acaba sendo um pouco maior. Então, assim, dependendo do que você fizer, pode ser um custo maior. E aí pode não compensar se você está com ideia de não muito longo prazo, igual eu que estou construindo a minha carteira aqui no blog para viver mesmo de dividendo na aposentadoria. Então é uma outra estratégia. E aí meio que é uma coisa mais para longo prazo, para saque, isso daí você tem que levar em consideração. Poxa, eu vou entrar na bolsa, Vivi, mas acho que eu vou ficar uns 5 anos lá. Beleza, de repente a vantagem é você fazer já direto nessas corretoras com câmbio integrado aqui do Brasil. Então acho que é isso, deu para comentar aqui com vocês do processo em si, né? Então é mais um bate-papo aqui mesmo, né? Para enriquecer o conteúdo que já está aqui escrito, né? Então acho que vale a pena você dar uma lida para você entender um pouco mais a fundo. Aqui eu coloquei até uma imagem
que é um organograma aqui, né, bem tranquilo de fazer a leitura, né, que ele vai explicar o que você tem que fazer mês a mês para se investir. Às vezes você é um cara mais visual, você não é muito de ler. Poxa, isso aqui pode me ajudar, tipo, é coisa de programador, né? A gente vai, tipo, fluxozinho ali que tem que seguir para você chegar no seu objetivo lá. Então você tem o fluxo do usuário e tal. Mas enfim, tá aqui com as falhas aqui, né? Faltou uma bandeirinha do Brasil que acabou não indo na exportação, mas basicamente isso que a gente falou é essa área aqui, ó. Essa parte aqui, você vai vendo tudo que a gente falou tá nessa região aqui. Depois aqui tem os dividendos, você vai reinvestindo e por aí vai. Mas enfim, de modo geral, isso aqui é um roteiro mensal do que você teria que fazer. É o mapinha para tu seguir no piloto automático ali depois no modo viver de dividendos. Então é isso, senhores. Se liga no próximo vídeo, já vou vir gravar na sequência, talvez eu solte na semana que vem, mas já vai vir aí o vídeo 8 dos primeiros passos para quem quer aprender a investir. Se você conhece alguém que está querendo investir, que está pensando em investir na Bolsa Americana, manda esse nosso canal para ele, passa esse vídeo aqui no link, vai me ajudar, porque já sabe, né? O YouTube não está colaborando muito comigo, então eu conto com você para me ajudar aí na distribuição do meu material. É muito importante esse boca a boca, é o que faz a galera descobrir o blog. E vocês já sabem, a gente tem lá a nossa área de membros aqui no nosso blog, no qual eu vou colocando todas as minhas compras, tudo aquilo que eu comprei e vendi, e a minha carteira no momento tá tudo lá dentro. Se você quer um apoio, às vezes, para começar, aqui pode ser o caminho. Um abraço e até a próxima.